irmão, João 16:33, amém? Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Meus queridos, eu tenho o objetivo hoje de abençoar a sua vida. Amém, amados? Tenho o objetivo hoje de que você saia daqui de posse de vitória, mas de vitória completa, por assim dizer. Se você prestar atenção ao que vai ser ministrado hoje aqui, eu vou dar a receita do bolo para você. Você vai sair hoje de posse de vitória, para essa semana você ter vitória. Amém, irmãos? Então, preste atenção no que eu vou dizer nessa noite, porque é palavra de Deus e é para abençoar a tua vida. Irmãos, não existe um pastor de verdade que fique satisfeito em saber que os irmãos saíram da igreja sem estar com a alma alimentada pela palavra. Um pastor de verdade, irmãos, ele não age assim, né? Tem pastores por aí que fica feliz quando os seus bolsos estão cheios, mas um pastor de verdade fica feliz quando, ainda que os bolsos do pastor não estejam cheios, mas a sua alma esteja satisfeita pela palavra. E esse é o meu objetivo nessa noite, amém, irmãos? E eu vou falar justamente sobre como vencer tempos difíceis. Por quê? Porque, irmãos, quem não já passou por um tempo difícil? Não é verdade, irmãos? Uma situação que fugiu ao nosso controle, que se tornou maior do que as nossas forças. Todos nós aqui já passamos por isso, e em diversas áreas da nossa vida, na vida familiar, não é assim, irmãos? Na vida relacional, no emprego, na escola, né? Na sua vida espiritual. São situações, irmãos, que parecem tempestades, né? Que está tudo bem, do nada elas chegam e acabam arrasando a nossa vida. E essas situações, irmãos, ela tem o poder de nos transformar. Não é assim, irmão? Porque uma tempestade, quando passa, meus queridos, nada fica no lugar. Inclusive, irmãos, tem um trecho dos livros dos profetas menores, que um dos profetas, eu não vou me lembrar qual, disse assim: diante dele vai a tempestade. Aí as pessoas, o quê? Diante de Deus de amor vai a tempestade? Mas quando ele disse isso, irmãos, é porque onde ele passa nada fica igual. Né, irmãos? Porque a tempestade, quando passa, irmão, tudo fica diferente. Não é assim, irmãos? E a tempestade negativa também é desse jeito. Quando chega, muda tudo. Às vezes muda o nosso humor, né? A nossa maneira de nos relacionar. Não é assim, meu irmão? E a nossa vida passa a ser amarga, não é? Passa a ser diferente. Talvez, irmão, você nessa noite esteja passando por uma situação dessa, ou talvez Deus nessa noite está te preparando, porque talvez você venha passar por uma situação dessa. Irmãos, e o que fazer quando essas situações aparecem? O que fazer, irmãos? Parece que o nosso chão some nessas situações. A gente fica meio que flutuando. E agora o que é que faz? Né? Fica sem senso de direção, de equilíbrio, né? Fica sem um senso de equilíbrio. E só pela misericórdia de Deus é que a gente nem cai para a direita e nem para a esquerda. Não é assim, irmãos? E é por isso que nessa noite essa palavra é para você. Diga glória a Deus, irmãos. Como é que nós vamos reagir quando parece que as nossas orações não são respondidas? Quando parece que Deus não ouve as nossas orações? Como é que a gente, né, pode lidar com uma situação como essa? Porque, irmãos, há momentos que o céu parece estar de bronze, né, irmãos? Parece que está tudo fechado, você ora, mas não sente nem aquela brisa, só aquele pinguinho assim do Espírito Santo, só para você ter um alívio, mas aquele alívio completo não é, irmãos? Tem momentos assim. Eu não posso ser irreal e dizer que não há momentos assim. Há momentos assim que a gente ora e não vê muita coisa, não é, irmãos? Como agir nessas situações? Amém, queridos? Pois eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Graças a Deus, que a boa notícia é que a Bíblia não nos deixa sem resposta. A Bíblia tem resposta para essas situações. Amém, queridos? E eu vou dar aqui alguns elementos que você, como eu falei, é a fatia do bolo, né? Aliás, é a receita do bolo, né? Para você fazer o bolo completo. Eu vou falar algumas coisas aqui que a palavra de Deus nos revela para que nós possamos passar por situações como esta. Afinal, irmãos, Jesus disse assim, que nós iríamos passar por situações difíceis. Foi ou não foi? O texto que nós lemos nessa noite: no mundo tereis, mas tende bom ânimo, por quê?
Irmão, se Jesus venceu, Ele está dizendo há possibilidade de você também vencer esses tempos difíceis, essas tribulações. E a primeira coisa, irmãos, eu quero que você preste bastante atenção. A primeira coisa para você não ficar sem o seu centro de direção, seu centro de equilíbrio, é crer na soberania de Deus. Porque, irmãos, falar da soberania, muitas pessoas há muitas décadas cantam aquele hino, tu és soberano, não com essa voz terrível, mas cantam bem, né? Tu és soberano, mas cantam, mas não creem de fato na soberania de Deus. Não é, irmão? Porque a partir do momento que eu acho que alguma coisa saiu do controle de Deus, que alguma coisa que acontece comigo está fora do controle de Deus, eu estou desacreditando da sua soberania. E Deus, irmãos, Ele é soberano em essência. Ele é o que, irmãos? O que é que isso quer dizer, meu irmão? Ele não é soberano como os soberanos da terra, que dão ordens e as pessoas não cumprem, não é? Quem é que cumpre as ordens do rei Charles? Não cumpria da mãe dele, quanto mais dele, com aquela cara de banana, né? Ninguém cumpre as ordens dele. Mas a de Deus não, meu irmão. Quando Ele fala, as coisas acontecem. E olha só o que é que diz a palavra. Salmo 46, 7. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, esse Deus soberano está conosco e Ele é o nosso refúgio. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando nós cremos na soberania de Deus, é certo que nós sabemos que Ele está conosco e que tudo que está acontecendo ao nosso redor está dentro da sua vontade. E em tempos difíceis, meus queridos, é fácil a gente começar a achar que as coisas estão fora do controle de Deus. Não é, irmão? Às vezes as coisas saem do lugar e a gente diz, olha Deus, tu está no controle. Está, meu irmão, Ele continua no controle. Nós temos que ter na mente que Deus tem domínio sobre todas as coisas. O problema, irmãos, é que a gente não entende o seu trabalhar e nunca vai entender, porque o pensamento dele é muito superior ao nosso. Foi assim que falou o profeta Isaías, lá no seu livro, capítulo 55, né? Muito superior é o pensamento de Deus, não são os nossos pensamentos. Então a gente não consegue entender porque Ele faz. Mas lá na frente, lá em João 13, Ele fala sobre isso, né? O que eu faço agora você não entende, mas depois você vai entender. Lá na frente a gente vê que a providência de Deus combinou todas as coisas, encaixou tudo perfeitamente, irmão. E quando as coisas não encaixam, é como está lá no começo do livro do profeta Ezequiel. Ele faz a roda grande passar dentro da pequena. Ele faz o quadrado entrar no redondo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele pode. Diga glória a Deus, irmãos. Quando não tem onde a água sair, Ele faz brotar de uma rocha somente. Não é assim que acontece, irmãos? Esse é o Deus soberano que nós servimos. E em momentos difíceis, meus queridos, nós temos que nos agarrar nessa soberania. Porque a soberania de Deus, o conceito da soberania de Deus, irmãos, é como uma âncora, não é? Lá, Hebreus capítulo 6, não é? Ele fala, se não me falha a memória, o versículo 19, ele diz que as promessas de Deus são a âncora da nossa alma. Isso quer dizer, meu irmão, são as promessas de Deus, dessa soberania tremenda que faz com que a nossa alma não fique por aí vagando pelo mar do mundo, mas fique presa e firme, porque certamente Ele é soberano. Então, meu irmão, se você está passando por esses tempos difíceis, essas tempestades, começa a crer agora na soberania de Deus. Você não está só, você não está largado do mundo, você não está sozinho e sozinha. Ah, meu Deus, ninguém olha para mim. Olha, o Senhor está com você. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está com você. E Ele não vai sair do seu lado. Ele te escolheu, não foi porque Ele te achou bonito ou bonita. Não! Ele te escolheu porque Ele quis escolher. É outra coisa incompreensível, né? Porque Deus escolhe. Por que Deus escolhe? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, Ele escolhe. E quando Ele escolhe, meu irmão, Ele leva até o fim. Não é assim, irmãos? O apóstolo Paulo, lá no capítulo 9 de Romanos, ele diz, capítulo 8, melhor dizendo, ele diz assim: aquele a quem Ele escolheu, Ele glorificou, e ao que glorificou, agora me esqueci o versículo, mas enfim, ele diz, aquele que começou também, né? Ele diz, aquele que começou a boa obra, Ele a terminará. Não é assim, irmãos?
Então o nosso Deus é esse Deus soberano. E nesses momentos difíceis, nós temos que confiar em Deus. Irmãos, a confiança na soberania de Deus, Ele traz paz à nossa alma. Porque pode estar tempestade com a molesta ao seu redor. Mas se você crê na soberania de Deus, você está no olho da tempestade. O que é o olho da tempestade, meu irmão? Aquele localzinho onde tudo ao redor está se arrebentando, mas no meio tem paz. Você está no olho da tempestade. Você está entendendo, meu irmão? Quando eu e você cremos na soberania de Deus, ora, meu irmão, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas não duvide não, meu irmão. Não duvide não. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Então creia. Creia. Agora eu te pergunto, irmãos, você tem crido totalmente no controle de Deus? Ou talvez você tem dito, pode até ser. Não, meu irmão. Se você crê assim, sua crença está errada. Você ainda não entendeu nada da Bíblia. Você ainda não entendeu quem é Deus. Deus é soberano e Ele está no controle da tua vida. E tudo que acontece está dentro da sua vontade. Diga glória a Deus. Agora Ele tem propósitos, meus queridos. E esses propósitos nós não entendemos. Cabe a nós nos resignar com esses propósitos. Aceitá-los. Porque eles vêm de Deus e é o melhor para você. Amém, irmãos? Então decida entregar todas as áreas da sua vida ao Senhor, meu irmão. Decida entregar a Ele, a soberania dEle. E você vai ver que você vai ter sempre esse centro de equilíbrio. Você nunca vai estar vacilante, porque você crê na soberania de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. E a segunda coisa, irmãos, que nos faz vencer tempos difíceis é a fé na palavra de Deus. É o contato com a palavra. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Você entendeu a importância da Bíblia na sua vida? Infelizmente, irmãos, para muitos a Bíblia é só um livro que as pessoas levam para a igreja. Outros têm em casa, num móvel aberto. Mas muitos não conhecem essa palavra. Muitos não leem. Não é assim, irmãos? O livro mais vendido do mundo é a Bíblia. Mas não é o livro mais lido. Não é nem mais Harry Potter, é outro livro agora, que é o mais lido do mundo. Não é? Mas a Bíblia, ela não é o livro mais lido. Por quê? Porque as pessoas pegam, acham bonito, gastam um dinheirinho, né? Compram aquelas Bíblias de estudo, né? Cara que só, aí pronto, a minha Bíblia de estudo, aí lê 2 comentáriozinhos, pronto, bota debaixo do braço, leva para a igreja, traz e outra, irmãos, quando vem que tem a hora da leitura, aí lê, mas é só ali mesmo, em casa nada. Irmão, como é que nós podemos ter fé se a gente não conhece esse livro que Deus deu a gente? Deus nos deu esse livro, é o nosso manual, é Deus se revelando. Deus, irmãos, Ele decidiu se revelar na sua palavra. Então, nós só vamos conhecer a Deus na sua palavra. Nós só vamos ter a orientação dEle na sua palavra. Você está entendendo, irmão? E quando a gente não conhece a Bíblia, infelizmente, nós estamos como um barco à deriva. Então, irmãos, crer na palavra de Deus é substancial. Porque, irmãos, a nossa fé enfraquece quando nós começamos a desprezar a palavra de Deus. Você está entendendo, irmão? Nossa fé enfraquece, pode ter certeza. É por isso que tem tanto crente desesperado no mundo, porque não conhece a Bíblia. Por isso que tem tanto crente dando escândalo no mundo, porque não conhece a Bíblia. Por isso que tem tanto crente desviado. Né? Eu falei desviado, né? Porque estão desconhecendo a palavra, não conhecem a palavra. Mas aqueles que conhecem a palavra, meu irmão, ainda que tenha pouca força, não negam o seu nome e não desprezam a sua palavra. Continua passo a passo, até chegar na glória, porque conhecem e priorizam a sua palavra. Amém, amados? A palavra de Deus, irmãos, ela nos dá ânimo para que nós possamos superar as dificuldades, irmãos. Quem é que já não leu a história de José e já não sentiu, né, aquela força vindo dizendo, vai acontecer comigo também, Deus vai me colocar em lugar de honra? Quem já não leu e aconteceu? Porque comigo, toda vez que eu leio, eu me sinto um José, meu irmão. Eu digo, eu vou chegar. Amém, amados?
Todas as vezes que eu vejo, né, eu leio Davi derrubando o gigante. Ô, meu irmão, que coisa tremenda, é ou não é, irmãos? Que coisa tremenda. Todas as vezes, meus queridos, que eu vejo Josué lá com medo da bexiga, ele toca no rio lá, no Rio Jordão. Será que vai abrir? O rio se abre, igual aconteceu com Moisés. Meu irmão, a minha fé cada vez mais vai se fortificando. Sabe por quê, irmão? Porque ele estava com medo, não é assim, irmãos? Né? 3 vezes, pelo menos, no começo, Deus disse, não tenha medo, não. Porque o homem estava com medo. Será que eu conseguirei ser igual a Moisés? E ele foi, meus queridos. Sabe por quê, meu irmão? A palavra de Deus tem esse poder de alimentar a nossa alma. Então, meu irmão, prioriza a palavra de Deus na tua vida. E aí, irmão, vem uma pergunta incisiva. Como é que está a leitura da palavra na sua vida, né? Sabe por quê, irmãos? Eu comecei aquele projeto, né, de leitura bíblica para abençoar os irmãos da nossa igreja, né? Graças a Deus tem diversas outras igrejas, até fora do estado, mas é para abençoar vocês, para que nós possamos ler a Bíblia diariamente, e louvado seja Deus, porque nós já vamos no 3º ciclo, quer dizer, a 3ª vez que nós vamos ler a Bíblia. Diga glória a Deus, irmão, né? Ler de Gênesis a Apocalipse, irmãos. Eu me lembro, a primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu quase não acreditei. Eu disse, meu Deus, eu terminei o livro. Que glória, meu irmão. E eu fiquei pensando, meu Deus, agora eu consigo entender o teu plano. Depois que eu li a primeira vez, né, um tempo atrás aí, irmãos, que bênção do céu. E eu fiquei tempos e tempos querendo alguma coisa para abençoar a tua vida, para que você também lesse a Bíblia toda. Até um dia que eu tive um estalo conversando com um pastor, né, pelo WhatsApp. Eu disse, rapaz, peraí, eu vou fazer um projeto. Ele tinha um projeto de outra coisa lá. Eu digo, eu vou copiá-lo, mas para a Bíblia. Diga glória a Deus, meu irmão. E louvado seja Deus. Mas nós temos que ler a Bíblia diariamente, amém, irmãos? Para não deixar a nossa fé vacilar. Leia a Bíblia diariamente, coloque no seu coração. Em momentos que você estiver com dificuldades ou em dúvida, pense assim, o que é que a Bíblia diz a respeito disso? E eu garanto, meu irmão, que você vai encontrar a resposta. Amém, queridos? A terceira coisa que eu quero falar nessa noite, que nos faz vencer tempos difíceis, é a oração. É o que, irmãos? Aquele texto conhecidíssimo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O que é que diz? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Irmãos, quando nós estamos ansiosos, a ansiedade nos impede de ver as soluções de Deus. Às vezes está bem pertinho, a gente não consegue ver, porque a gente está preocupado demais, ansioso demais. Não é assim, irmãos? Mas quando nós oramos, a oração nos conecta a Deus. Você está entendendo, irmãos? E aí a nossa percepção começa a mudar. A gente começa a ver coisas ao nosso redor. Amém, irmãos? A nossa percepção muda. Eu já disse aqui para os irmãos que houve momentos em que eu ouvi Deus bradar no meu coração, né? Não é que eu sou doido, eu fico ouvindo vozes, não. Mas no meu coração, irmãos, eu ouvi Deus falar profundamente, né? Muito forte. Mas isso foi em oração, você está entendendo? Estava, né, naquele momento de angústia e tal, fui orar e Deus falou tremendamente, porque a oração, ela muda as coisas. Você está entendendo, irmãos? A oração, ela muda primeiramente a mim e muda também as coisas, muda a minha percepção. Eu começo a ver, né, as soluções de Deus, porque Deus muitas vezes, irmão, dá uma solução tão simples e a gente não quer, né? A gente diz, não pode ser, peraí, não. Tem que vir um vaso daquelas canelas de fogo, né, o cocôzinho assim, né, rodando, né, entregando profecia com a molesta, aí bota a mão em mim, aí vai falar. Não, meu irmão, às vezes Deus fala com um pequeno versículo. Não é assim, irmão? E a gente diz, não pode ser. Foi o que aconteceu com Naamã, né? Naamã foi atrás de Eliseu, aí disse, não, vamos lá, vamos chegar lá. Quando chegou, Eliseu nem recebeu ele, mandou Geazi. Diga a ele para tomar uns banhos aí no Rio Jordão. O homem ficou indignado. O quê? O general como eu? O caba nem me recebeu, rapaz. Não, vamos embora. Aí os amigos dele, não, rapaz, volte, peraí. Se ele tivesse pedido para você fazer uma coisa mais complicada, você não teria feito, né? Teria. Então foi lá, mergulhou-se nas águas, ficou curado. Sabe por quê, irmãos, estou tocando nesse assunto? Porque nós somos do mesmo jeito. A gente quer uma coisa mirabolante, mas quando a gente está em oração, irmãos, a gente começa a ver, né, as pequenas soluções de Deus. Amém, irmãos? As pequenas coisas que Deus traz para a nossa vida para trazer a solução para nós. Diga glória a Deus, irmãos.
A quarta coisa, meus queridos, que nós precisamos ter para enfrentar tempos difíceis é persistência com perseverança. Olha só, irmão, é ser persistente e perseverante. Tiago capítulo 1, versículo 12. Olha o que é que diz a palavra. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa de glória, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em tempos difíceis, meus queridos, nós temos a tentação de desistir. Está muito difícil, eu vou desistir. Não é assim, irmãos? Irmão, olha, pense num camarada fácil de desistir das coisas, era eu. Desistir é fácil demais, qualquer coisinha, perdi o interesse, acabou-se. Irmãos, eu já contei aqui para os irmãos que era para eu estar falando inglês hoje, era para ser um desenhista de verdade, né? Era para ser datilógrafo, bem novinho, né? Mas era para ser datilógrafo. Tudo isso eu desisti, irmão. Tudo isso eu comecei, vou deixar para lá, né? Veio uma palavrinha, uma coisinha, só porque tinha que pegar um ônibus. Então, irmãos, eu fui uma pessoa que desisti. Uma das piores coisas que eu desisti, irmãos, foi de tocar violão. Eu sei tocar uma música e meia. Me ensinaram 4 notas, na verdade. Portanto, eu sei tocar uma música que tem 3 notas e outra que tem 3 notas, mas eu só sei uma, então uma música e meia. Né? Eu poderia ser outro tipo de músico hoje, porque eu desisto fácil. Mas, irmãos, Deus me ensinou nesses 30 anos de vida cristã a ser perseverante e me ensinou da maneira mais difícil. Sabe como, irmãos? Simplesmente me colocando em situações que ou perseverava ou eu morria. Você está entendendo, meu irmão? Ou eu perseverava ou me arrebentava todo. Irmãos, nós temos que ser perseverantes, porque a perseverança é uma expressão de confiança em Deus, que recompensa aqueles que persistem. Você está entendendo, meu irmão? Jesus certa vez contou a parábola, né, do juiz iníquo, que alguns, eu acho até mais interessante, que falam da mulher importuna, porque o juiz não temia Deus, não temia ninguém, o cabo era demais, né? Uma mulher chegou lá, ei, moço, resolva a minha causa. E ele vai para lá, mulher. Aí a mulher vai lá, ei, moço, resolva a minha causa. E ele diz, homem, pelo amor de Deus, que mulher para encher o saco, eu vou, né, resolver esse problema dela, porque a mulher me perturba. E Jesus falou isso em relação à oração, para a gente estar ali, ó, né, batendo, perseverando. Irmão, não desista. Eu vou dizer de novo, não desista. O tempo está difícil, a situação está contrária, a tempestade está quase te arrebentando. Não desista, persista, porque o Senhor está no negócio. A sua grandiosidade está em você não desistir daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Irmãos, Deus, para a glória e honra do Senhor, me deu dons, não espirituais, mas outros dons. Irmãos, eu não desisto, né? Já encontrei palavras de oposição, né? Palavras negativas, mas eu não desisto, eu continuo até o final. Se Deus me deu, eu não vou desistir. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Pode, esses dons que Deus me deu, pode talvez nem ser reconhecido pelas pessoas, mas se eu conseguir dar fruto em uma pessoa, glória a Deus por isso. Não desista, meu irmão, não desista, persista até o final, porque os persistentes, esses é que alcançam vitória. Amém, irmãos? E por fim, meus queridos, um dos fatores preponderantes para você receber vitória é você ter paciência. Sabe por quê, meu irmão? Porque toda promessa passa pelo teste do tempo. Todo ministro de louvor já falou sobre isso, porque tem uma música do Trazendo a Arca que fala, né? Toda promessa passa pelo teste do tempo. E é uma grande verdade, irmão. É muito raro Deus prometer uma coisa e rapidinho acontecer. Acontece, mas é raro. Geralmente demora muito tempo. Davi recebeu a promessa entre 14 e 17 anos. 16 anos depois a promessa se cumpriu. Você está entendendo, irmão, o que eu estou falando? Tem pessoas, irmãos, que Deus cumpriu já lá no seu... Deus prometeu, melhor dizendo, já lá nos seus últimos dias, Deus cumpriu. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, mas precisamos de paciência para receber vitória. Salmo 40, versículo 1. Olha o que aqui diz a palavra. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando
clamei por socorro, esperei confiantemente ou confiadamente no Senhor. É espera confiante, é espera sabendo que Deus vai fazer alguma coisa. Não é uma espera indolente não, meu irmão, uma espera porque você tem que esperar, não, é espera confiante, crendo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar, meu irmão, mas Ele vai cumprir. Pode demorar, mas se Ele prometeu, alguma coisa vai acontecer e você vai receber aquilo que Ele te prometeu. Diga glória a Deus, irmãos. Nós temos a inclinação de querer as coisas rápido, né, irmãos? A gente quer as coisas para ontem. E cada vez mais, meus queridos, essa geração é assim. Não é assim, irmãos? A gente não tem mais nem saco de escutar uma música completa. As pessoas querem uma musicazinha de 60 segundos, né? Inclusive as plataformas estão vendo aí para os artistas fazer músicas assim, né? Eu me lembro daquelas músicas de David Keelan que ninguém suporta, com 10 minutos. Ninguém quer ouvir mais. Não é verdade, meu irmão? Ninguém quer ouvir mais. Por quê? Porque as pessoas querem as coisas para ontem. Vídeo de 10 minutos, não. O vídeo tem que ter no máximo 30 segundos. Não é assim, meu irmão? Então a gente quer as coisas para ontem. Mas não é assim com Deus. Eu vou dizer de novo, não é assim com Deus. Irmãos, nós temos que esperar verdadeiramente, confiando que Deus vai fazer. Amém, queridos? E aí eu quero perguntar a você: você está esperando com paciência? Ou você está buscando atalhos para que as coisas cheguem rápido na sua vida? Irmão, todas as vezes que um crente pega um atalhozinho para Deus cumprir a sua palavra, dá errado. Né? Não foi assim com Abraão, irmão? Foi ou não foi, irmãos? Foi assim com Abraão. Até hoje tem guerra lá, né? Por causa disso. Porque ele deu uma desviadazinha no atalho para tentar ver Deus cumprir a sua palavra. Até hoje tem guerra na Palestina por causa disso. Olha só, irmão. E todas as vezes que eu e você, a gente quer dar um atalhozinho, né, para Deus fazer, irmãos, dá errado. Moisés do mesmo jeito, quando ele soube, eu vou ser o libertador de Israel, matou um egípcio só. Por causa disso ele teve que fugir, passou 40 anos no deserto, para depois voltar, libertar e passar mais 40 anos. Era Deus dizendo assim: tome, você não quer pegar, né, e do seu jeito, agora você vai do meu. Você está entendendo, irmão? Então não passe à frente do Senhor. Espera, no tempo certo vai chegar. Eu vou dizer de novo para você: no tempo certo vai chegar. É no tempo dele, não é no seu, nem é no meu, é no dele. É da forma que ele quer, é na qualidade que ele quer e é na quantidade que ele quer, mas é como ele quer. Diga glória a Deus, irmãos. Então que nós esperemos com paciência, sabendo que Deus age no tempo perfeito. Irmãos, superar tempos difíceis exige, vamos lá, repita comigo. Em primeiro lugar, exige, diga assim, reconhecer a soberania de Deus. Em segundo lugar, diga assim, ler a palavra de Deus. Em terceiro lugar, diga assim, eu tenho que estar em oração. Em quarto lugar, persistência com perseverança. O último elemento da receita do bolo para você ter vitória é paciência para esperar. Irmãos, Ele é fiel para nos guiar e nos sustentar até o final. Então, esses 5 elementos, irmãos, vai te dar vitória, principalmente essa semana. Amém, irmãos? Então, fica firme, não desiste não, Deus é com você. Esse momento difícil não é para sempre. Uma coisa eu aprendi, irmãos, eu sou faixa preta, 3º dan em provação. Pode ter certeza do que eu estou falando, não é para sempre não. Essa prova não é para sempre não, vai acabar. Esse tempo de espera não é para sempre não, vai acabar. Pode ter certeza, vai chegar o tempo da tua vitória, mas espera, confia, não desista, porque Deus é com você. Amém? Dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos concluir esse culto cantando louvor.